Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente de História, claro, o melhor componente que, por sinal, é um dos melhores componentes, pelo menos eu acho, eu espero que vocês também. E vamos verificar o nosso objeto de conhecimento de hoje? Na aula 31, nós temos como objeto de conhecimento o escravismo no Brasil do século XIX, plantations e revoltas de escravizados, abolicionismo e políticas migratórias no Brasil imperial. E no nosso detalhamento, nós vamos verificar o seguinte: as formas de escravidão no Brasil do século XIX, plantations e suas estruturas, revolta dos malês e o movimento abolicionista no Brasil e na Amazônia. Então, vamos iniciar. Mudei de cenário para quê? Para trazer para vocês aqui mais ou menos como seria um centro urbano, uma cidade do período imperial, com características de arquitetura um pouco mais antiga, telhado de barro. Não que não existam casas com telhado de barro hoje. Claro que existem, mas você observa que aqui ao fundo, nessa cidade, a arquitetura, o detalhe das casas, as janelas, telhado, as luminárias na rua, a ponte que está bem aqui, passando aqui atrás de mim, ali atrás aquela igreja, são heranças que são deixadas para a gente desde o período colonial. Então aqui, esse centro urbano, aqui essa cidade se assemelha com o que nós tínhamos aqui durante o período colonial e passando ali para o período imperial também. Não é uma cidade antiga, ok? Mas a cidade, de fato, que não é o nosso foco, tá bom? O nosso foco aqui serão essas pessoas que eu vou apresentar aqui para vocês, que no momento em que essas cidades, esses centros urbanos no Brasil foram construídos, não eram tratadas como pessoas, eram tratadas como objetos, eram tratadas como mercadorias, eram tratadas como coisas, eram tratadas muitas vezes como simples animais de carga. É exemplo do que nós vemos aqui, as pessoas estão aqui carregando um saco de café ou com trouxas de roupa na cabeça ou simplesmente vendendo um pão. Já pega um pãozinho desse aqui para mim. Mas por que eu trouxe esses personagens aqui para vocês? Porque nós vamos falar um pouco sobre como a mão de obra escravizada era utilizada no Brasil durante esse período, tá bom? A gente sabe que a utilização da força da mão de obra escravizada no Brasil era utilizada desde o período colonial e se estendeu até o segundo reinado. Ou seja, foram aproximadamente 300 séculos de escravidão dentro do Brasil, se aproveitando da força de trabalho de pessoas que muitas vezes foram tiradas, muitas vezes não, que foram tiradas à força dos seus locais de origem, transportadas em condições extremamente ruins nos navios negreiros e trazidos para onde? Para outro continente, continente americano, em sua grande parte, tá bom? Onde, por exemplo, o Brasil é quem vai receber a maior parte desses africanos que foram forçados a migrar para cá. Então, nós vamos ter tanto uma ocupação dessa mão de obra, seja nas fazendas, nas lavouras, inicialmente na lavoura cafeeira, depois na mineração, primeiro na cafeeira não, primeiro na canavieira, passando depois para a economia mineradora e depois para a economia cafeeira, ou seja, lá nos campos, na questão das chamadas plantations, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre esse conceito. Mas também, essas pessoas poderiam estar sendo utilizadas como mão de obra nos centros urbanos. É exemplo do que nós estamos vendo aqui, vendendo pão, lavando roupa, fazendo serviços domésticos dentro das casas ou muitas vezes trabalhando fora para gerar um ganho para quem? Para os seus donos, porque era assim que eles eram tratados, como objetos de posse de alguém. Então, esse é o nosso objetivo, a trazer esses personagens aqui, para abrir a nossa aula falando sobre a importância do trabalho dessas pessoas. Eles foram importantes não somente nos campos, nas lavouras, mas também nos trabalhos realizados dentro dos centros urbanos, ok? Então, vamos falar um pouco sobre as formas de escravidão no Brasil do século XIX. Primeira, que nós vamos verificar aí é a chamada escravidão doméstica. E o que é essa escravidão doméstica? Como você já deve ter pensado, ali deve ter entendido ou ligado ali, feito referência a alguma coisa que você já conhece,
eram os escravizados que trabalhavam dentro da casa dos seus senhores, fazendo serviços como, por exemplo, cozinhando, limpando, costurando e etc. Então, escravos trabalhavam na casa senhorial, realizando tarefas como cozinhar, limpar, cuidar das crianças e dos idosos. Então, é um serviço atrelado ao interior da casa do seu senhor. Isso é o trabalho doméstico, que é feito dentro de casa. Por conta de trabalharem dentro dos interiores das casas, eles sofriam menos violência física do que os escravos de campo, mas eram submetidos a humilhações e controle constante. Que tipo de humilhações? Passar fome, não é? Ser xingado, né? Ser obrigado a estar atendendo a hora que seu patrão, que seu senhor chamasse, tinha que estar atendendo, seja de noite, se fosse de manhã, cedo, não importava a hora, tinha que levantar e atender a necessidade de quem estava ali mandando fazer alguma coisa. As mulheres escravizadas eram extremamente vítimas de abuso sexual por parte dos senhores e seus familiares. Sim, o abuso sexual, infelizmente, também é uma verdade que aconteceu dentro desse chamado período de escravidão no Brasil, né? Que hoje, claro, para muitos é uma vergonha que tenha acontecido a escravidão no Brasil, não é? E claramente não era nada de bom. E o que acontecia? Muitas vezes esses senhores, não satisfeitos com suas senhoras, acabavam obrigando que as escravas, que eles achavam que eles escolhiam as escravas mais bonitas e acabavam mantendo relações sexuais com elas, onde muitas delas, inclusive, às vezes acabavam engravidando. Em alguns casos poderia acontecer que o bebê, quando nascia, se ele fosse branco, igual o pai, ele poderia, às vezes, em alguns casos, ser adotado por esse pai, ser reconhecido, mas na maioria dos casos eles eram mantidos ali por perto nas fazendas e acabavam se tornando os chamados feitores, capitães do mato, assumindo outras posições de trabalho não reconhecidos legalmente como filhos. No caso de a criança nascer negra, como a mãe, eles eram simplesmente tratados como escravos e jamais haveria cogitação de ele ser tratado como filho ou ter algum privilégio diferente dos outros escravos. Só que, no meio de tudo isso, também quem sofria em grande parte com essas questões eram as escravas. Por quê? Porque as senhoras não podiam fazer nada contra o seu marido. Porque, afinal de contas, no Brasil, nesse momento, era uma sociedade patriarcal, ou seja, baseada no poder do pai da família, do homem, não é? Então, o que acontece? O patriarca da família tinha direito de vida e morte sobre a sua família. Então, uma senhora jamais poderia levantar a mão para tentar se vingar do seu marido nessa questão. E nenhuma outra também. E por isso, o que acontecia? Ela acabava se vingando de quem? Da escrava e do filho da escrava. Era isso que ela fazia. Né? Muitas vezes, por exemplo, algumas escravas tinham seus olhos perfurados, suas línguas cortadas, ou tinham os seios mutilados, né, tirados fora para que ela fosse incapaz de amamentar o seu próprio filho. Então elas eram severamente punidas por conta dos atos que o Senhor, né, fez, obrigando ela a manter essa relação sexual com ele e ter filhos, e a senhora se vingava na escrava porque não podia fazer nada contra o marido. Então era uma situação extremamente degradante para as mulheres escravizadas nesse momento, que nada poderiam fazer em resposta a tais abusos. Continuando o nosso texto, a segunda forma que nós temos também, além desse trabalho doméstico dentro dos interiores das casas, era a chamada escravidão agrícola, que você já tem mais familiaridade, que nós já comentamos aqui também em outros momentos, e que nós vamos relembrar o que era essa escravidão agrícola. Então, escravos trabalhavam em grandes plantações, como as de café e de cana-de-açúcar, realizando tarefas extenuantes e perigosas. O que é extenuante e perigosa? Uma tarefa extenuante é uma tarefa exaustiva, que leva bastante tempo para fazer, de sol a sol, debaixo de chuva ou não. O trabalho tinha que ser feito por horas a fio, utilizando equipamentos que poderiam muitas vezes causar um acidente. Tá? Por exemplo, nas moendas, quando você estava moendo cana-de-açúcar, seu escravo, em alguns momentos ali, não prestasse atenção, ou se distraísse com alguma outra coisa, ele poderia simplesmente cair ali nas engrenagens da moenda e ser esmagado junto com a cana que estava sendo moída, para você ter um dos exemplos do que poderia acontecer. Continuando.
eram submetidos a longas jornadas de trabalho, castigos físicos severos e condições de vida precárias. Como assim, professor? Quer dizer que eles mal recebiam alimento para comer, viviam vestidos em farrapos, dormiam pouco e, claro, tinham condições péssimas de saúde. Então, nesse momento, por exemplo, era comum que, em média, uma pessoa escravizada no Brasil, um negro no Brasil, vivesse de 30 a 33 anos ali, extrapolando o período máximo que uma pessoa conseguiria viver nessa situação de escravidão no Brasil. Tá? Para você ter uma ideia, dormia-se pouco, se alimentava mal, condições precárias. Então, isso fazia com que o corpo tivesse um envelhecimento precoce por conta desses abusos que eram sofridos por essas pessoas. Então, de 30 a 33 anos era geralmente o período de vida útil, vou colocar nesses termos assim, tá? Que um escravizado poderia viver. Claro, os que viviam em outras profissões, como por exemplo de escravidão doméstica, diferente da agrícola, do trabalho nos campos, poderiam ter uma vida mais longa, ali, com menos desgaste, né? Mas os que viviam no campo tinham a tendência de cedo, né? Hoje em dia a gente considera jovem uma pessoa com 30 e 33 anos. Eu já teria passado dessa idade faz tempo, se fosse naquela época, ainda tenho mais de 33, né? Então era muito pesado o sistema de trabalho a que eles eram submetidos. Então, por conta disso, havia essa questão de uma mortalidade muito alta, como o nosso texto fala. A alta mortalidade entre os escravos era compensada pela constante importação de africanos. Então, já que eles eram submetidos a essas questões, 30, 33, 40, extrapolando, alguns que passavam na cidade, morriam cedo. E fazia-se o quê? Trazia-se mais escravos. Por quê? Porque uma das formas de resistência que a gente via dos escravizados nesse momento no Brasil era não ter filhos. Por mais que fosse incentivado pelos senhores que os escravos se reproduzissem, que tivessem filhos dentro das senzalas, muitas vezes eles evitavam. Podia acontecer de algumas escravizadas engravidarem? Sim, acontecia de elas engravidarem. Afinal de contas, são pessoas que tentavam viver o máximo da normalidade, vamos colocar assim, que fosse possível no espaço que estavam submetidos a essas condições. Então, acontecia delas engravidarem, mas muitas delas, para evitar que seus filhos se tornassem escravizados também ao nascer, assim como aconteceu com seus pais, elas simplesmente tiravam seus filhos, elas abortavam para não submeter o filho às mesmas condições de vida que eles estavam levando. Dessa forma, não era grande a taxa de natalidade, ou seja, não era grande o número de pessoas que nasciam, tá, dentro das senzalas nesse momento. Então, já que não nascia mais gente, eles tinham que trazer de fora, aumentando ainda mais essa necessidade, essa demanda de escravizados que eram trazidos para o continente africano. Outra forma também de se utilizar, nessa época, a mão de obra escravizada, era a chamada escravidão urbana, ou seja, os que trabalhavam ali no meio das cidades. Então, escravos trabalhavam em diversos ofícios urbanos, como pedreiros, carregadores, artesãos e vendedores ambulantes. Claro que eles não trabalhavam por conta própria. O seu dono ou sua dona é que gerenciava e pegava o dinheiro gerado pelo trabalho dessas pessoas. Continuando, tinham mais liberdade de movimento do que os escravos rurais, mas ainda eram submetidos à escravidão. Por que tinham mais liberdade? Porque eles tinham que circular na cidade para conseguir esses empregos. Como, por exemplo, os que eram vendedores ambulantes tinham que sair pelas ruas perambulando, vendendo o que a sua senhora fez em casa ali para vender para outras pessoas para trazer o dinheiro de volta para casa. Então, por isso que eles tinham liberdade, porque o tipo de trabalho que eles faziam, vendendo, carregando, fazendo qualquer outra coisa, como na construção, no serviço de pedreiro, eles tinham que se movimentar, sair de casa para ir para outros lugares. Então, tinham liberdade porque era necessário eles ter essa liberdade para poder trabalhar. Entendeu? Não é que o Senhor fosse bondoso, vou deixar você ir para onde você quiser, não. É porque era necessário. Podiam comprar sua alforria com o dinheiro que economizavam, o que era relativamente comum. Então, era uma das poucas formas com que alguns escravizados conseguiam comprar sua carta de alforria. O que era a carta de alforria? Era um documento na qual o senhor, o seu dono, assinava, dizendo que a partir daquele momento ele abria mão do direito de ter aquela pessoa como escrava e dava a sua liberdade. Claro que
Acontecia? Acontecia, mas não com tanta frequência assim, porque até uma pessoa escravizada que vivia nessas condições, né, ter dinheiro suficiente para comprar, demorava um pouquinho para ele juntar, mas geralmente nessa classe é comum, quando a gente fala que era comum que nessa classe de trabalhadores escravizados que eles conseguissem, mesmo que levasse um tempo para juntar o dinheiro necessário. Ao contrário dos trabalhadores domésticos e também dos que viviam no serviço agrícola. Então, os que viviam aqui, ó, nesse serviço urbano de prestadores de serviço, era mais comum que eles conseguissem, tá bom? Fazer esse tipo de negócio com o seu dono, de comprar essa carta de alforria. Não é que todo dia tivesse um escravizado urbano ali no trabalho urbano comprando alforria. Não é isso que a gente está dizendo, mas que nessa classe específica de trabalhadores escravizados havia a possibilidade de acontecer e acontecia, ok? Continuando. Formas de resistência. Claro que onde vai haver opressão, sempre vai haver uma forma também de tentar se resistir a essa opressão. Então vamos lá. Forma de resistência. Os escravos resistiam à escravidão de diversas formas, como, por exemplo, nós vamos ter aqui a chamada revolta dos malês como uma dessas formas de resistência. Além daquela questão que eu comentei para vocês de algumas mulheres, né, tirarem seus filhos para não virem ao mundo na situação de escravidão, houve também, né, movimentos diferentes ali que tentavam de fato acabar com a escravidão. Como, por exemplo, aqui a gente vai ter alguns citados especificamente, como a revolta dos malês, vamos ter a revolta dos búzios e também o quilombo dos Palmares, que é uma das mais emblemáticas do Brasil, não é? Do quilombo dos Palmares, que enfrentou o exército imperial diversas vezes, até quando depois o Zumbi de fato é abatido. Além disso, dessas revoltas, como por exemplo dos malês, onde a gente vai ter a presença de escravizados que eram extremamente letrados e tinham estudo mesmo, pensando na questão desse movimento, não é? Nós vamos ter alguns outros também de fugas em massa, tá? De onde? Das senzalas onde eles ficavam presos em direção às zonas de mata nesse processo de formação do quilombos, de quais a gente vai ter aí o da Serra da Barriga ali, né, do quilombo dos Palmares. Então as fugas buscavam refúgio em quilombos ou em áreas de difícil acesso. Então essas áreas de difícil acesso, quanto mais longe, mais afastado, mais dificultosa a chegada de pessoas desse local, era preferível para que quando viesse uma incursão, né, da polícia, dos militares, para tentar ali atacar esse quilombo, eles não conseguissem chegar. Também tinha os casos de suicídio, onde se preferia a morte e a vida submissa na escravidão. Então, vivia apanhando, trabalhando de sol a sol, dormindo pouco, sem ter quase o que comer, se vestindo em trapos, não era todo mundo que conseguia ter resiliência suficiente para viver numa situação dessas. Então, o que se fazia? Muita gente dava fim à sua própria vida. Também haviam os casos onde tratavam disso com sabotagem. O que é sabotagem? É você danificar alguma coisa ali do que está funcionando. Por exemplo, nas moendas, de quebrar uma engrenagem para que a moenda parasse de funcionar, né? Então, são alguns casos que a gente pode citar assim, de exemplo. Então, danificavam ferramentas e plantações para prejudicar os seus senhores. De repente, ali, você colocar uma erva daninha um pouco ali para assumir o lugar da plantação, para que ela ocupe mais espaço e não tenha uma produção tão alta, ou não plantar a semente correta, e por aí vai, ou então quebrar ferramentas para que elas não sejam mais utilizáveis e dê prejuízo para o patrão, né, para o senhor. Então, são formas de resistência. Você está aqui me oprimindo, mas eu vou resistir de alguma forma. Seja fugindo, seja cometendo suicídio ou sabotando os equipamentos dos quais eu sou obrigado a utilizar para trabalhar. Mas nós falamos agora um pouco a respeito da questão das plantations, não é? Que era onde os escravizados ligados ao trabalho agrário, né, dentro dos campos, estavam mais concentrados, como por exemplo a gente vai ver na nossa próxima imagem, plantations e suas estruturas. E o que é uma plantation? Plantation, gente, nós podemos definir de forma bem simples como um latifúndio que é voltado para a produção de um único tipo de produto agrícola, tá, professor? O senhor falou, mas eu não entendi nada do que o senhor disse. Então, um latifúndio, gente, é uma grande área de terra, normalmente
que é propriedade de uma pessoa, tá? De uma única pessoa, que ela vai escolher um único tipo de produto para plantar em toda essa área, como, por exemplo, uma cana-de-açúcar, né? Numa grande área de terra apenas se plantaria cana-de-açúcar para produzir açúcar. Ou, no caso do café, centenas e centenas e milhares de pés de café numa única área plantadas ali, que é posse de alguém, que vai ser utilizada para quê? Para produzir café. E geralmente, nessa plantation, a intenção dessa grande produção em escala desse único produto agrícola é o quê? Vender, é comércio, de preferência para o comércio exterior, que dá mais lucro do que se manter no interior. Então aqui, ó, nessas plantations, parte dessa estrutura onde abrigava, né, o senhor, sua família e esses escravizados, parte dela é a casa grande. Ali na imagem mostra ali uma foto de época, né, que é geralmente a residência do senhor de engenho e da sua família. Na sequência, nós temos uma outra imagem que retrata ali a entrada e um pouco do interior de uma senzala. Claro que ali está iluminada, está mais modernizada hoje, mas na época não existia luz elétrica, né? Então você imagina que o interior da senzala, totalmente de pedra e com grades, para quê? Para evitar as fugas dos escravizados, né? Não existia nenhum tipo de conforto, apenas pessoas amontoadas umas sobre as outras. Então, a senzala eram os alojamentos dos escravos, geralmente precário e insalubre, quer dizer o quê? Com péssimas condições de moradia e habitação. Eles só iam para lá para passar um tempo da noite e já voltar para o trabalho no dia seguinte. Outra parte dessas plantations que podiam ser tanto na sociedade açucareira, né, ali, as lavouras de açúcar, ali o engenho, ou no momento já dos cafezais ali também, né, na sociedade cafeira, a área dos cafezais de produção. Não vai fazer diferença se era na sociedade açucareira ou na cafeeira, ou mesmo na mineradora. A senzala sempre vai ser uma senzala com o mesmo tipo de tratamento para os escravizados. Continuando então na estrutura das plantations. Então as estruturas produtivas, nós vamos ter, por exemplo, ali, durante a sociedade açucareira, o engenho de açúcar, né, que é onde vai ser trabalhado ali o produto que é extraído, né, da cana-de-açúcar para quê? Fabricação de açúcar. A moenda, que é onde a cana é moída para se extrair o caldo, né, o agarapa, como muita gente chama, para depois ir para os caldeirões e ela ser reduzida ali até formar o produto que se quer. Os alambiques, que é onde geralmente se produzia bebidas alcoólicas, como por exemplo cachaça. E as tulhas. O que seriam as tulhas? Seriam os celeiros, né? Traduzindo para um termo mais fácil. Pode ser um celeiro, pode ser um paiol, que é onde se guarda armamentos e outras coisas, tá bom? Seriam essas tulhas. E por aí vai, com outras partes também que compunham essa estrutura dessa plantation. Continuando, divisão do trabalho. Nós já vimos, né, um pouco sobre essa questão dos escravos de campo, que trabalhavam na lavoura, colheita e transporte da produção. Já vimos esse conceito lá no início da nossa aula. Temos também aí os escravos domésticos, continuando, que serviam na casa grande, realizando tarefas como cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Mas, no topo de toda essa estrutura, nós temos ali, ó, o senhor de engenho, por exemplo, durante a sociedade açucareira, que depois na sociedade cafeeira, né, vai ser o senhor da fazenda ali do grande cafeeiro, que é a figura autoritária com poder absoluto sobre os escravos. E, além dos escravos, também sobre sua família. Afinal de contas, nesse momento, nós tínhamos uma sociedade patriarcal. Lembra disso? Uma sociedade baseada no poder do homem, onde a mulher não tinha muito espaço ali, a não ser o espaço do lar interno ali para comandar a sua casa e dar ordem para as escravas. Tá bom? Continuando, ainda nessas relações de poder na sociedade desse momento, escravos submetidos à vontade do senhor, sem direitos civis ou políticos. Mas, como eu disse, foi muito comum também que, além desse processo de opressão, tivéssemos também movimentos de resistência. A exemplo do que nós vimos mais cedo ali, da Revolta dos Malês, vamos ver algumas características, tá bom? Então, na Bahia, em 1835, a gente vai ter um movimento que vai ser liderado realmente por escravos, que visava acabar com a escravidão no Brasil e estabelecer ali um Estado muçulmano, uma sociedade baseada na cultura muçulmana. Então nós vamos ter a revolta de escravos muçulmanos na Bahia em 1835, os de quê?
da etnia malê. Tá? E por que foi justamente os malê? Vamos ver. Inspirada na luta pela igualdade religiosa, racial e religiosa no islamismo. Mas por que do islamismo? Porque a cultura malê, a etnia malê, ainda na África, teve contato com a religião muçulmana. E eles aprenderam a ler, a escrever, aprenderam matemática, aritmética, principalmente pela necessidade de ler as palavras do profeta Maomé, o Alcorão, né? O Corão, na verdade. Então, o que acontece? Eles foram alfabetizados, eles foram ensinados, eles tinham cultura. Além de religião, também tinham educação. Então, mesmo tendo uma sociedade desenvolvida, foram transformados, né, em escravos e trazidos para o Brasil à força. Mas eram pessoas letradas, não eram quaisquer pessoas. Eles tinham ali, né, um intelecto mais desenvolvido, porque realmente foram educados, sabiam pensar melhor em como resistir. Então, eles lideraram esse movimento nesse momento aí. Qual era o objetivo? Libertar os escravos. A gente poderia ter substituído por escravizados. Se você estiver tomando nota, você pode substituir aí esses escravos por escravizados. Por quê, professor? Porque ninguém nasce escravo. A pessoa é tornada escrava, ela é escravizada. Então, tomar o poder político e fundar um Estado islâmico, diferente do que estava acontecendo no Brasil, que nesse momento a religião era a católica, né? E de extrema racismo e intolerância com quem era de uma cor diferente, né? No caso, os negros, nesse momento, não só o negro, como o indígena também, não vivia muito em bons termos com a sociedade branca dentro do Brasil. Mas esse movimento foi duramente reprimido, então, reprimida violentamente pelas autoridades, com muitos mortos e presos. Eles não tiveram sucesso, né, nesse momento aí, na tentativa de tomar o poder, estabelecer um Estado Islâmico e acabar com a escravidão no Brasil. Mas, apesar da derrota, a revolta dos malês se tornou um marco na luta pela abolição da escravidão no Brasil. E isso vai dar fôlego para que muita gente comece a se posicionar em relação a essas questões. Então vamos ver um pouco a respeito do movimento abolicionista no Brasil e na Amazônia. Claro que muita dessas questões está relacionada, né, a questões internacionais, né, nacionais e também da questão dos pensamentos filosóficos, né, que estavam pairando no mundo nesse momento aí. Então no Brasil, no início do século XIX, com a intensificação da pressão internacional contra o tráfico negreiro, como por exemplo, a Inglaterra estabeleceu a chamada Lei Bill Aberdeen, que dava autoridade para quê? Para que os navios ingleses afundassem qualquer navio de outra nação que estivesse transportando escravizados ali, não é? Nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz também aqui no Brasil, que tentava proibir o tráfico de escravizados. Diversas leis serão colocadas aí nesse momento em vigor, mas que de fato não vai solucionar. Assim como também, por exemplo, nós vamos ter a chamada Lei dos Sexagenários, que vai ser apelidada por muitos como a Grande Gargalhada Nacional, porque dizia que os escravos que chegassem a 60 anos de idade ou mais poderiam ser libertos. Mas lembra que a gente já viu no início da nossa aula que, em média, o tempo de vida de uma pessoa escravizada ia até no máximo 33 anos, ali de 30 a 33 anos. Então, em alguns raríssimos casos, se não fossem escravos domésticos ou de trabalhadores urbanos, chegariam a essa idade. Então, era meio que um paliativo para tentar sarar uma febre, porque se você tem uma febre, é porque existe alguma inflamação, alguma infecção no seu corpo. Se você não tratar a infecção, a inflamação que está causando a febre, você pode tomar um antitérmico, a febre passa, mas depois ela volta novamente. Então, nesse momento, algumas leis eram tidas mais como paliativos do que propriamente para resolver a questão. Continuando. Então, nós vamos ter a participação de diversos grupos sociais, intelectuais, políticos, religiosos e ex-escravos participando desses chamados movimentos abolicionistas, que visavam o que? Lembra, abolicionismo visa o fim da escravidão. Continuando no nosso texto, quais eram os argumentos utilizados pelos abolicionistas? Humanitários. Primeiro, por quê? Porque era uma crueldade, né? A crueldade da escravidão e a necessidade de libertar os escravos. Afinal de contas, o mundo já tinha passado por diversas transformações por conta do pensamento iluminista, igualdade, liberdade, fraternidade. E a Constituição do Brasil, né, que se fez nesse momento também, porque lembra, o Brasil já era uma monarquia constitucionalista, tinha presente na sua Constituição ideias iluministas também, tá bom?
Continuando, econômicos. A escravidão era um sistema atrasado e que impedia o desenvolvimento do país, ou seja, enquanto nós tínhamos uma minoria de brancos que retinha o controle da economia em suas mãos, mas nós tínhamos uma grande quantidade da população negra que não tinha acesso ao dinheiro. Imagina se essas pessoas fossem transformadas em trabalhadores livres que começassem a movimentar a economia, o crescimento que haveria na economia do país. Era isso que se pensava nesse momento. E também os motivos políticos, onde a escravidão era uma ameaça à democracia e à ordem pública. Estratégias. Nós vamos ter, nesse momento, sendo realizadas campanhas de sensibilização através dos jornais, dos panfletos e abaixo-assinados, além também da grande pressão política, do lobby junto ao governo para aprovar leis anti-escravistas. Ou seja, o que é fazer lobby? É aquela pessoa que tem mais influência junto de alguém ali, que aproveita da influência que tem para fazer pressão, para sugerir alguma coisa. Nós vamos ter também ações de apoio aos escravos. Alguns grupos começaram a apoiar a fuga, organizar fugas em massa. Alguns vão comprar cartas de alforria e ainda vão começar um processo de educar essas pessoas também. Ok, meus queridos? E na Amazônia, o que teve aqui? Nós vamos ter, o movimento abolicionista teve menor força do que em outras regiões do Brasil. Por quê? Porque não teve escravidão? Teve, principalmente na região do Pará. Teve escravidão negra, mas, claro, se a gente for comparar a escala com outras regiões, foi bem menor. O que mais temos aí? A escravidão era essencial para a economia extrativista da região e, finalmente, a Lei Áurea, em 1888, vem e traz o processo da abolição da escravidão no Brasil. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje.